Aí outros parques nacionais do estado da Bahia são o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, que é um parque mais com a visitação muito difícil, mas onde dá para ver as baleias, na época das baleias. O Parque Nacional do Alto Cariri, o Parque Nacional de Boa Nova, tem a Bahia e Mata Atlântica, né? Tem o Parque Nacional do Descobrimento, né? E aí faz parte de um roteiro do descobrimento, fica no sul da Bahia também. O Parque Nacional Grande Sertão Veredas, que fica tanto na Bahia como um pedaço de Minas, que faz divisa. O Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba. O Parque Nacional da Serra das Lontras também. O Parque Nacional do Pau-Brasil fica na Bahia também. E o Parque Nacional Histórico do Monte Pascoal. Então, são todos esses parques que têm visitação e consegue atrair turistas e faz com que a Bahia seja um estado com grande visitação e que o turismo traz para a economia do estado bastante bastante atuante, né, o turismo na economia. Bom, a gastronomia, com tudo isso, a gastronomia da Bahia é a mais conhecida e a mais divulgada do Brasil, né? Aí fica entre a gastronomia baiana e a gastronomia do norte. Ela é mais divulgada, por isso que ela é mais conhecida. Os pratos são os pratos de maior influência africana. Então, um diferencial também da gastronomia baiana é que ela tem uma grande influência africana que aparece na gastronomia. Então, o tempero mais forte, o uso de pimenta, de muita pimenta. As baianas, quando elas servem o acarajé, elas perguntam se quer quente ou frio, e o quente seria bastante pimenta. Então, a pimenta malagueta, molho de pimenta bem forte, né? A base da culinária é azeite de dendê, leite de coco, gengibre, várias pimentas, quiabo, inhame, castanha de caju e amendoim. Faz com que esses ingredientes vão ser encontrados em várias preparações. No dia a dia, alimentam-se de pratos com influência portuguesa e também da culinária sertaneja, de toda a culinária do que a gente já viu de sertaneja, e sem o uso de dendê. Então, o baiano também ele tem uma comida do dia a dia, que é mais leve, e uma comida de festa, uma comida que comem de vez em quando. Duas maneiras de preparar os pratos, né? Com pouco tempero. Então, os pratos que têm pouco tempero dessa influência africana, eles são servidos em terreiros de candomblé e oferecidos aos orixás. Fora os do terreiros, eles são bem temperados, a mesma comida, né? E a baiana do carajé em restaurantes e nas residências também. São comidas mais temperadas. Eu não falo de comida de santo porque eu não tenho muito conhecimento. Tem pessoas muito mais capacitadas para falar sobre essa comida tão específica dos terreiros. Mas tem algumas coisas que a gente pode comentar aqui, só como título de mais conhecimento, né? Cada orixá vai ter o seu ingrediente, a sua comida favorita, e cada orixá vai ter a sua comida favorita num dia da semana específico. E os animais sacrificados também de cada orixá é diferente um do outro, né? Como, por exemplo, aqui tem uma tabela, né? Nesse slide tem uma tabela no próximo também, que vai relacionar o orixá, né, dos animais sacrificados, da comida favorita, do número de jogo de búzios e do dia da semana. Então tem, por exemplo, Ogum, feijoada e inhame assado, Exu, farofa com dendê, Oxóssi, milho cozido com fatias de coco, frutas, Ossain, milho cozido temperado com fumo e frutas. Oxumaré, batata cozida e amassada. Omulu, pipoca com fatias de coco e por aí vai, tá? Então tem toda a lista aqui, se vocês quiserem dar uma olhada também depois, com mais calma, para um pouquinho o vídeo.
Bom, tem algumas preparações que são bem típicas e bem regionais e a gente só vai encontrar lá, como o abará, que é a massa do acarajé cozida no vapor, né, enrolado em folha de bananeira e servido na própria folha, né? Então, a massa do acarajé, ela pode ser assim cozida e pode ser também frita, que é a massa do feijão fradinho com cebola e sal só, frito no azeite de dendê, né, servido com molho de pimenta, camarão seco, vatapá, caruru e salada. Então, esse seria o acarajé completo, servido com todos esses complementos aqui, que é o vatapá, o caruru, a salada e o camarão seco. A salada ela foi introduzida depois de um tempo, ela não tinha salada, era só molho de pimenta, o camarão seco, o vatapá e o caruru. O aberém, que é feito de milho ou de arroz moído na pedra, macerado em água, depois é salgado e cozido na folha de bananeira, acompanhamento para pratos salgados ou como sobremesa. Então também ele é cozido, enrolado na folha de bananeira e depois cozido. Arroz de alçá. Então, a gente faz a acarajé na aula prática, né? E eu já separei a receita que a gente faz. E esse arroz de alçá também a gente faz em aula prática, porque eu acho que a combinação é uma combinação muito inusitada. E aí esse sabor é muito diferente, muito gostoso. Para mim é um dos arroz mais gostoso de preparo assim que a gente faz em aula prática. É coroa de arroz empanado com leite de coco, empapado, desculpa, com leite de coco, com carne seca cebolada no meio, coberto com molho de camarão seco preparado com dendê. Então é camarão com carne seca cebolada com um arroz que foi feito com leite de coco. Então não é um arroz seco, é um arroz um pouco mais grudento por conta do leite de coco, né? E aí tem a combinação do camarão seco com a carne seca. É muito bom. Bolinho de estudante é uma sobremesa que é encontrada em todos os cantos da Bahia, que é feito de farinha de tapioca, é aquela farinha com bolinhas que a gente encontra no supermercado, a mesma farinha que a gente faz o pudim de tapioca, açúcar, coco ralado, leite quente, leite de coco, e tudo isso é misturado e é frito em óleo bem quente. É uma preparação simples, inclusive. O acaçá, que é um milho branco ou vermelho, né, que é deixado de molho por 12 horas, depois é passado no moinho, forma uma massa, né, e essa massa é cozida em uma panela com água sem parar de mexer, até ficar no ponto. Ainda quente, pequenas porções da massa são embrulhadas na folha de bananeira limpa. Essa folha ela tem que ser passada no fogo, porque senão quando você vai fazer as dobras ela quebra, então ela é passada rapidamente no fogo, não é para queimar, é só para ela amolecer. E aí é cortado os pedaços de tamanho igual e o formato que resulta é de uma pirâmide retangular. Então tem toda uma técnica aí para dobrar e colocar isso e é servido como acompanhamento o acaçá. Tem o meninico de carneiro, que são vísceras de cabritos, bode, carneiro, ovelha, né? É uma influência árabe, né? E na região de Ilhéus, por conta do cacau, esses árabes estiveram por lá em 1783. Então, as vísceras, ele é amarrada, né? Junto com outras coisas, várias vísceras misturadas, né? Amarrada com a tripa do bode ou do carneiro. Sarrabulho, que é cozido de miúdos de boi, né, que é um prato de origem portuguesa, aparece lá também. O efó, que é um camarão seco descascado, depois a pimenta malagueta em pó, alho, cebola e coentro. Então faz um refogado, né? E é cozido a língua de vaca, ou taioba, ou bertalha, ou espinafre, ou a mostarda. Então, é um prato de influência africana, é uma folha. A língua de vaca é uma folha, que é cozida bastante tempo para ficar assim bem pastoso. E todos esses ingredientes são misturados e cozidos. Chinchim de galinha, que é a galinha
né, com azeite de dendê e leite de coco, cozido nesses 2 ingredientes, com camarão seco, né, que aprimora o sabor ainda mais ainda da galinha. Também misturado castanha de caju e amendoim, pimentas e outros condimentos. Então percebam que o leite de coco, azeite de dendê, castanha de caju e amendoim estão sempre presentes junto com o camarão seco também. O caruru, que é o quiabo, cebola, picadinho, camarão seco de qualidade, inteiros ou em pó, um pouco de azeite de dendê, amendoim torrado com sal, sem sal, desculpa, castanha de caju torrada sem sal também, tudo triturado, e o gengibre triturado e o sal também, tudo misturado junto. A única coisa é o quiabo bem picadinho, olha como é bem pequenininho picado. Então, tritura tudo, faz um refogado e coloca o quiabo lá. Então, isso é uma influência africana, apesar do nome caruru ser um nome indígena. Vatapá é feito com camarão seco, leite de coco, amendoim torrado sem sal, castanha de caju torrada sem sal, cebola, farinha de mandioca, gengibre, azeite de dendê, sal a gosto. A farinha de mandioca aqui ela serve como um espessante, tá? Então tudo isso é refogado, é colocado o leite de coco, tudo isso é fervido e depois é colocado a farinha de mandioca até dar a consistência desejada. O caruru, né? Então tem o caruru e o vatapá aqui. Lembrando que o vatapá vai peixe também, viu, gente? É um pedaço de peixe aqui que é misturado e cozido tudo junto. O caruru que eu já falei, e aí tem os dois, o vatapá e o caruru. A passarinha, que é o baço do boi frito, né? Muito comum no Nordeste e na Bahia, principalmente. A moqueca. A moqueca baiana é famosa, e aí a fama é porque é um local com muitas visitações. Ela é feita na panela de barro, né? E tem moqueca de todos os ingredientes de frutos do mar. Tem só de peixe, peixe com camarão, de lagosta, de polvo, é mista. E vai leite de coco, azeite de dendê, pimentões, coentro, peixe, camarão, polvo, lagosta. E tudo isso é feito na panela de barro. Lambreta, que é um bivalve, que é um molusco das águas salobras e de lamacentas do mangue. E é um tiragosto muito apreciado, né, pelos soteropolitanos. Então, em Salvador, se usa muito, ou próximo de Salvador, esse tipo de petisco. Bobó de camarão, que a gente também faz em aula prática, né? Vai camarão, macaxeira. A macaxeira ela é cozida e depois batida no liquidificador. Leite de coco, cebola, alho, gengibre, coentro, cebolinha, azeite de dendê. Lembra de eu, em aula prática, contar como também é feito sem ser cozida e depois batida. Tem uma técnica toda especial para fazer o bobó de camarão. Uma das bebidas que a gente encontra também é a luá, que é de origem indígena, e a fermentação de grãos de milho ou de arroz, apesar que o grão de milho é o mais encontrado. É o grão de milho moída, né? Seria uma cerveja indígena. No Acre e no resto da Amazônia é comum se usar o milho triturado ou a farinha de milho também para fazer essa bebida. Em outras regiões, como em Belém, é acrescentado cascas de frutas, como abacaxi, raiz de gengibre, esmagada ou ralada, açúcar ou caldo de cana e sumo de limão, conhecido por mangarataia, também chamada de aruá. Então, a aruá é essa bebida fermentada, então, que vai os grãos de milho e outras especiarias. No litoral, então, a preferência pela moqueca, né? O litoral baiano é extenso, então tem bastante peixes e frutos do mar e preparações com eles, como agulhinha frita, frigideiradas de camarão e de siri e moquecas. A frigideiradas aqui é aquela mistura de ovos batidos com os frutos do mar já preparados, misturados junto. Aratuzada, aratus cozidos ao molho de leite de coco, azeite de oliva, temperos verdes, legumes, que é comum na região de Mangue Seco, que já está quase na divisa lá.
Em Canavieiras, a cidade do caranguejo, cozido com água e sal, temperos e servido inteiro. São Francisco do Conde, no Recôncavo Baiano. É o sururu, a lambreta, a moqueca e peixe na folha de bananeira. Então, as moquecas são diversas, como eu já falei. Camarão, lula, polvo ou peixe, tudo misturado, ou só de camarão com peixe, ou só de lula com polvo. Cozidos no azeite de dendê, pimentão, tomate, cebola, coentro e leite de coco. Acompanhamentos da moquecas, a farofa de dendê ou pirão, arroz, muita pimenta malagueta e a pimenta em forma de molho. No sertão baiano, né, no interior da Bahia, a culinária, como outras da região do Nordeste, principalmente Pernambuco, pratos simples e robustos com produtos locais, receitas tradicionais. Baião de dois, feito com feijão de corda ou mulatinho, arroz, carne de sol e coentro. Carne de sol, que é feita com colchão mole, colchão duro ou patinho, acompanhado de macaxeira ou gerimum. E a carne de sol pode ser assada ou cozida. Bode ou carneiro são os mais apreciados pelo sertanejo. A carne defumada, assada, forno ou na brasa, grelhada e cozida. Acompanha a carne pirão, feijão de corda, fava, macaxeira, farofa e arroz. A buchada, que é feita buchada de bode com o estômago do bucho, recheado de miúdos do animal, previamente temperados em vinagre, coentro, alho, cebola, cominho e depois cozidos. Tem a galinha guisada também e a galinha à cabidela. Tem essa cooperativa, que é uma cooperativa com 230 famílias, que foi uma cooperativa ajudada com o Slow Food, que faz a geleia de umbu, e essa geleia é exportada para a França, Austrália, e tem o selo de orgânico da Ecocert. Essas bolas que tem embaixo do umbu, chamado cafofa, elas que retêm a água e faz com que essas árvores elas sejam reconhecidas no sertão como a única coisa verde, né, em tempos de estiagem, né, justamente porque tem esse reservatório de água. E eles também comem esse reservatório de água, tá? Infelizmente, o brasileiro assim, pouco se interessa pela geleia de umbu ou de outras frutas típicas, então a grande parte ela é exportada. É até difícil a gente encontrar geleia de umbu. A gente encontra geleia de morango, de framboesa, com muito mais facilidade, que são frutas que não são típicas e nem são encontradas muitas vezes aqui no Brasil, mas encontra com mais facilidade, por exemplo, framboesa. A gente não tem produção de framboesa. É isso.